Existem diversos métodos para pesquisa de parasitas em diferentes amostras, como fezes, lodo, areia, água, etc. Os materiais necessários são alguns reagentes, corantes, vidrarias, como balões de vidro, lâminas, lamínulas, alça de platina, pipetas e equipamentos como centrífuga e microscópio. Boas práticas de laboratório são importantes, como o uso de jaleco e de luvas para proteger as mãos. Os elementos parasitários que mais comumente poderemos encontrar nessas amostras são cistos e trofozoitos de protozoários e larvas e ovos de eumintos. Em se tratando de fezes, elas podem ser classificadas em formadas, semiformadas, pastosas ou líquidas. Dependendo da consistência, no exame de fezes poderemos encontrar predominantemente cistos ou trofozoitos. Os trofozoítas têm vida curta quando no meio ambiente, por isso as fezes, quando líquidas, devem ser coletadas com algum conservante para a preservação dos protozoários, como o mertiolate, iodo e formol, MIF, ou ácido salicílico, acetato de sódio e formol, conhecido como SAF. Quando as fezes são líquidas e não adicionadas de nenhum líquido conservante, devem ser examinadas dentro de 30 minutos após a evacuação. Neste caso, fazemos o exame direto. Tomamos uma lâmina de microscopia, fazemos a sua identificação e, por meio de um bastão de vidro, pegamos uma pequena porção das fezes e fazemos um esfregaço em lâmina. Recobrimos o material com uma lamínula e examinamos ao microscópio óptico comum com aumento de 100 vezes, procurando-se a movimentação de protozoários. No caso da amostra ser positiva, a lâmina deverá ser corada com uma gota de Lugol para identificação específica. Para aumentar a chance de encontrarmos parasitas em uma amostra, devemos empregar ao menos 3 métodos. A seguir, demonstraremos conjuntamente os métodos da sedimentação ou de Hoffmann-Pons-Janner e o método de Faust ou centrífugo-flutuação. Identificamos 2 tubos, um para cada método, um para o método de Hoffmann e outro para o método de Faust. Colocamos peneiras descartáveis sobre os tubos e, em seguida, com o auxílio de um bastão de vidro, tomamos cerca de 5 gramas da amostra fecal, transferimos para um becker e diluímos com cerca de 10 ml de água destilada. Fazemos uma boa homogeneização da amostra. Em seguida, filtramos o material através das peneiras descartáveis para os 2 tubos de ensaio, um para o método de Hoffmann e outro para o método de Faust. Descartamos as peneiras, completamos o volume do tubo para o método de Hoffmann com água destilada até cerca de 2 centímetros abaixo da borda. O tubo ficará sedimentando pelo período mínimo de 1 hora antes da leitura do material em microscopia óptica. Nesse método,
poderemos encontrar tanto cistos de protozoários quanto ovos e larvas de helmintos. Enquanto o material permanece sedimentando, daremos prosseguimento ao método de Faust, que é apropriado para a pesquisa de cistos de protozoários. Nesse método, o volume do tubo será completado com água destilada até cerca de 2 centímetros da borda. O material deverá ser centrifugado e para isso é necessário um tubo com igual volume de água para fazer par com o tubo da amostra no momento da centrifugação. Os tubos são colocados em lados opostos dentro da centrífuga. Ajustamos o timer para 2 minutos e a velocidade para 1.500 rotações por minuto. Após 2 minutos de centrifugação, retiramos o tubo da centrífuga e notamos o sedimento formado no fundo do tubo. Descartamos o sobrenadante e quebramos o sedimento para proceder à nova centrifugação com água, tantas vezes quantas necessárias até o sobrenadante ficar límpido. Centrifugamos o material com a solução de sulfato de zinco na concentração de 1,18 mg por ml, densidade especialmente estudada para permitir que os cistos de protozoários flutuem na solução. Centrifugamos novamente o material por 2 minutos, na velocidade de 1.500 rotações por minuto. Após 2 minutos, retiramos o tubo da centrífuga cuidadosamente. Pegamos uma lâmina de microscopia, identificamos o número da amostra e a letra do método. Com auxílio de uma alça de platina, com a ponta em argola, formando o ângulo de 90 graus, retiramos algumas alçadas da superfície da solução e as transferimos para a lâmina. Acrescentamos uma gota de Lugol para corar os elementos parasitários, facilitando a sua visualização. Homogeneizamos com a ponta da lamínula, recobrimos a lâmina e examinamos ao microscópio óptico comum com aumento de 100 vezes para a procura de cistos de protozoários. Quando ficamos em dúvida, passamos para a lente de aumento de 40 vezes para melhor visualização das características morfológicas. Agora retornamos ao método de Hoffman. Decorrido o tempo de 1 hora de sedimentação por gravidade, observamos o sedimento formado no fundo do tubo. Retiramos o sedimento com auxílio de uma pipeta Pasteur plástica com chupeta e o transferimos para a lâmina de microscopia.
Acrescentamos uma gota de Lugol para corar os elementos parasitários, facilitando a sua visualização. Homogeneizamos e recobrimos com a lamínula e a lâmina está pronta para ser examinada ao microscópio. Iniciamos a leitura com lente de aumento de 10 vezes, fazendo movimentação em zigue-zague, percorrendo todos os campos da lâmina, anotando os elementos parasitários encontrados. Em caso de dúvida, passamos para a lente de maior aumento, de 40 vezes. A seguir, demonstraremos o método de Berman-Moraes, que é empregado para a pesquisa de larvas de helmintos. O método tem como princípio o hidro- e o termotropismo das larvas. Utilizamos um funil de vidro sobre estante, com uma peneira descartável sobre o funil, adaptado a uma mangueira fechada com uma pinça. Preenchemos o funil com água aquecida a 40 graus. Em seguida, colocamos uma porção das fezes sobre a peneira. Ajustamos o nível da água de modo que a mesma encoste na amostra. Se houver larvas na amostra, estas migrarão das fezes para a água quente e irão para o fundo do funil. Aguardamos 1 hora e em seguida recolhemos em vidro de relógio cerca de meio ml da água, abrindo-se a torneira. E examinamos o material ao microscópio estereoscópico. As larvas, se presentes, serão visualizadas pela sua movimentação. Nesse caso, preparamos uma lâmina devidamente identificada com o material recolhido do vidro de relógio. Acrescentamos uma gota de Lugol. Recobrimos com lamínula
e examinamos em microscópio óptico para fazermos a identificação específica. As larvas rabiditoides de Ancylostomatidius possuem cápsula bucal com um comprimento de aproximadamente 10 micrômetros, enquanto que as larvas de Strongyloides possuem cápsula bucal com um comprimento de apenas 2 micrômetros. E o primórdio genital de Strongyloides é bastante evidente, enquanto que o primórdio genital dos Ancylostomatidius é praticamente invisível à microscopia comum. Técnica de Cato e Katz é o método de referência recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico da esquistossomose, por sua simplicidade, baixo custo e eficiência. Não requer água, luz ou qualquer equipamento para o preparo das lâminas. O método se apresenta na forma de um kit, onde cada item é de uso único. Para cada exame, há uma lâmina de microscopia, espátulas, peneira, placa de plástico, lamínula de celofane embebida em corante e uma amostra de fezes frescas. A malha da peneira tem diâmetro de 200 micrômetros, tamanho suficiente para que os ovos de eumintos passem livremente e a maioria dos detritos fique retida. A placa de plástico contém orifício de dimensões conhecidas. Após a coleta das fezes sem conservantes, o procedimento é bastante simples. Uma porção do material fecal é transferido do pote de coleta para a área de trabalho. Não é necessário um ambiente de laboratório. O procedimento pode ser realizado sobre uma mesa forrada com papel e até mesmo em ambiente externo. O material peneirado é transferido para o orifício da placa de plástico, que define um volume conhecido de amostra sobre uma lâmina de microscopia. A placa deve ser retirada com cuidado e sobre a amostra é colocada uma lamínula de celofane embebida em glicerina e corante verde malaquita. Esta solução promove a clarificação do material e a coloração das estruturas parasitárias. A lâmina é invertida sobre uma superfície lisa e pressionada para que a amostra se espalhe. Em aproximadamente 1 hora, a lâmina está pronta para ser examinada ao microscópio. O número total de ovos de cada parasita encontrado na lâmina deve ser contado e multiplicado pelo valor indicado no rótulo do kit, para determinar o número de ovos por grama de fezes de cada exame. A técnica de Cato e Katz é um método quali-quantitativo para diagnóstico de infecções por eumintos, pouco sensível para diagnosticar infecções por protozoários. Permite identificar e quantificar ovos por grama de fezes, o que reflete a carga parasitária, informação necessária para a indicação do tratamento adequado. As lâminas, se preparadas e acondicionadas adequadamente, podem ser lidas por até 2 anos sem prejuízo da qualidade.